Estava ali, parado ali, ouvindo esse louvor e comigo mesmo pensando como é maravilhoso se sentir completamente amado pelo Senhor, por um Deus vivo, por um Deus poderoso, por um Deus santo e que mesmo assim se manifesta na vida de pessoas tão pequenas como nós. É maravilhoso, meus irmãos. Nada e nem ninguém neste mundo oferece o que Cristo oferece e jamais oferecerá. Queria pedir aos irmãos que abrissem no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a partir do verso 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 3. Amém? Diz a palavra do Senhor. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Rei dos reis, que vive pelos séculos dos séculos, nós bendizemos o teu santo nome, Pai amado, e nos entregamos, Pai, diante da tua palavra neste momento, ó Deus. Pedimos que o Senhor tome cativo nossas mentes e corações, ó Deus. Fale conosco, Pai amado, de maneira poderosa, ó Deus. Derrama, Senhor, do teu Santo Espírito, da tua presença de maneira abundante sobre nós nesta noite, ó Deus. Porque confiamos no Senhor, que é um Deus vivo, que é um Deus poderoso, que é um Deus, Pai amado, que nada lhe é impossível. Te pedimos, Pai amado, que o Senhor seja bondoso conosco nesta noite, com a tua presença, com a tua santa e maravilhosa palavra, entrando, penetrando no mais fundo dos nossos corações, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Quando Leila, não sei nem se cadê ela, Leila está aí? Não sei se ela está aí. Quando Leila falou assim, qual vai ser o tema da mensagem? Eu falei, irmã, não sei não, eu sei o que eu vou pregar agora, porque geralmente eu não ponho temas. Mas aí eu fui pensar, o tema dessa mensagem, meus irmãos, inclusive vocês viram no Instagram, é um peregrino, uma jornada e um Deus todo-poderoso. O que eu quero falar com os irmãos nesta noite foi algo que falou muito comigo muitas vezes da minha vida e por muitos momentos. E essa passagem do profeta Elias, ele tem muito a nos ensinar. Mas antes da gente falar a respeito daquilo que essa palavra tem nos ensinar, o profeta Elias, que foi um dos maiores profetas, inclusive dentro da teologia a gente entende que no Monte da Transfiguração, o profeta Elias, quando aparece ali juntamente com Moisés e o Senhor que estava transfigurado, a gente entende que naquele momento o Senhor estava dizendo que Elias era o representante dos profetas. Quando ele fala, este é meu filho amado, a ele ouvi. No sentido de que vocês ouviram os profetas, vocês ouviram a lei, agora é o momento de vocês ouvirem o meu filho. Ele foi um homem muito importante para a sua época.
para uma época onde Israel passava pelo seu momento de maior decadência. Tanto uma decadência moral como uma decadência espiritual. A partir de Saul, que apesar dos pesares não foi um mau rei, no sentido de que Saul tirou a idolatria do meio de Israel, acabou com muitas práticas que o Senhor abominava. Obviamente que no decorrer da sua monarquia, Saul, como todos nós sabemos, ele vacilou e percorreu por um caminho que o Senhor não se agradou. Por isso ele unge Davi como rei. E Davi, ungido como rei, quando começa a reinar a partir da morte de Saul, ele começa reinando ali 7 anos em Jerusalém e depois começa a reinar mais 37 anos, 33 anos no Israel como um todo. Davi, ele foi um rei que prosperou em Israel. Ele foi um rei que venceu as suas batalhas. Ele foi um rei que voltava-se com o coração inteiro à presença do Senhor. Apesar dos erros que Davi cometeu, que a palavra de Deus não deixa de registrar, a palavra de Deus associa Davi a um rei, um homem que era segundo o coração de Deus. Quando Davi morre, o seu filho Salomão assume. E Salomão foi um rei que teve um reinado de paz diferente do seu pai Davi, que não pôde sequer construir o templo, e essa tarefa foi incumbida ao seu filho Salomão. Salomão tem um reinado de paz, um reinado próspero, um reinado onde ele se tornou, se não o maior, mas um dos homens mais ricos da face da terra. Com o passar do tempo, durante a sua velhice, a palavra de Deus vai dizer que o coração de Salomão já não estava totalmente voltado para o Senhor. Salomão, ele deu ouvidos às suas mulheres, e a palavra de Deus vai nos mostrar que a falência, a decadência moral e espiritual de Israel começa no final do reinado de Salomão. Quando a palavra de Deus diz que ele levantou um altar para cada uma das suas esposas, que ele construiu um altar para o deus Camo, que era o deus repugnante, como mesmo a palavra diz, dos moabitas, onde as pessoas ofereciam sacrifícios humanos a esse deus. Ele levantou o altar a Moloque, que era o deus dos amonitas, que também a palavra de Deus trata esse Deus como um Deus repugnante, porque é onde os pais sacrificavam os seus filhos vivos em uma espécie de churrasqueira, porque segundo a tradição pagã, esses eram os meios de aplacar a fúria desses pseudos deuses, desses falsos deuses, como nós sabemos. A decadência de Israel inicia aí. Depois o reino é dividido. A partir do momento em que Salomão comete essas falhas, o reino é dividido entre reino do sul e reino do norte, entre Israel e Judá. O reino de Judá fica a tribo de Judá, fugiu o nome da tribo, Judá e Benjamim, obrigado, e o restante das outras tribos ficam pertencentes ao reino de Israel. O reino de Israel, meus irmãos, foi um reino que foi sucedido de diversos reis, e praticamente todos esses reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Um rei cometendo uma atrocidade pior que o outro. Um rei se entregando à idolatria mais do que o outro. E a condição espiritual de Israel, cada dia que passava, se tornava cada vez pior, até que chegou em Acabe, marido de Jezabel, que, influenciado pela sua mulher, além de oferecer e continuar oferecendo adoração a outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, existe também ali a instituição especialmente da adoração ao Deus Baal,
que era o Deus dos fenícios, que era particularmente associado como o Deus da fertilidade. E com isso, o reinado de Israel, ele é mergulhado numa profunda decadência e apostasia que jamais foi visto em momento algum da história daquele povo. O reinado de Acabe é o clímax da apostasia daquele povo. Quando nós olhamos para a situação, e aqui, meus irmãos, eu estou contextualizando o cenário que essa situação acontece. Quando nós olhamos para a situação de Israel, o cenário, a severa perseguição aos profetas, era tão grande que os profetas são levados a se esconderem para não serem mortos, porque havia verdadeiramente uma inquisição pelo reinado de Acabe contra os profetas que falavam contra os profetas de Baal e contra os deuses estranhos à nação de Israel. E dentro desse contexto, desses homens que viviam escondidos, fugindo da perseguição, especialmente de Jezabel, nós encontramos Elias. Elias, por causa dessa situação, era um homem, um profeta que era considerado solitário. A solidão que Elias se encontrava era uma solidão que o afetava profundamente, a ponto do profeta expressar por 3 vezes: eu sou o único que sobrou. Apesar de ainda existir outros profetas como nós conhecemos na história, Elias não tinha conhecimento desses profetas. E a vida do profeta Elias, como homem de Deus, era a vida de um homem solitário. Ele se sentia só. Bom, e dentro desse contexto, de se sentir só por se achar o único que havia sobrado diante daquela situação tão terrível de apostasia, era uma situação difícil, porque é complicado você travar uma batalha sem alguém com você nas trincheiras. É muito difícil você lutar sem ter um companheiro ou alguém do seu lado juntamente com você nas trincheiras para lutar uma batalha junto com você. É óbvio que o profeta Elias, meus irmãos, ele confiava no Senhor. Mas a solidão, principalmente em tempos difíceis, era um fardo pesado demais para se carregar. Para Elias se sentir só naquele momento de perseguição, de apostasia, de decadência espiritual daquela nação, era algo que era muito pesado para o profeta. E aí, Israel, meus irmãos, ele tinha se tornado um ambiente inóspito aos profetas do Senhor. Que Elias, após profetizar que as chuvas iriam cessar, ele é ordenado por Deus que fugisse para perto do riacho de Querite, porque a perseguição contra aquele homem se tornaria ainda mais feroz do que já acontecia. Perto da região de Querite, a palavra de Deus vai dizer que ali o Senhor sustentou Elias através dos corvos que levavam carne para ele, e Elias bebia do riacho que ali estava. Mas como eu disse, a palavra do Senhor narra, Elias havia dito que os céus iriam se fechar, não choveria, voltaria a chover, a não ser que pela palavra dele isso viesse a acontecer. E com isso, o riacho com o qual Elias bebia água secou-se. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vira para Elias e fala: Elias, vai para a região de Serepta, em Sidom, porque lá eu preparei uma viúva para sustentar você. A região de Israel se tornou algo tão inóspito que Elias teve que sair da sua nação para encontrar acolhimento e encontrar segurança e assistências pelas mãos de uma mulher que nem era da sua terra, porque a região de Sidom fica no Líbano, além das fronteiras de Israel. Bom, o clímax do desgaste de Elias
chega na sua vida a partir do momento em que Elias, ele trava uma batalha contra os profetas de Baal. O Senhor manda que Elias retorne. Ele volta para o Monte Carmelo, chama Acabe, manda chamar os profetas de Baal. E ali Elias trava uma verdadeira batalha espiritual contra aqueles profetas. Ele obteve uma grande vitória, não temos dúvida disso. Mas, meus irmãos, nem sempre nós temos tempos de celebrar uma vitória, porque muitas vezes a próxima batalha já está à porta. E muito comumente, meus irmãos, nós estaremos cansados, sem forças e talvez até mesmo tomado pelo medo diante das circunstâncias adversas. E aí o homem de Deus que orou e ficou sem chover por mais de 3 anos, o homem de Deus que orou e o Senhor fez cair fogo do céu, e com isso venceu aqueles profetas pagãos, estava agora esgotado, desanimado, extremamente deprimido e angustiado. A palavra de Deus vai dizer que Elias sai fugindo porque ele temeu pela sua vida. Ele chega na entrada do deserto, o seu servo é deixado para trás, e a palavra de Deus que diz que Elias entra naquele deserto. E a gente consegue perceber que Elias não tinha um rumo. Elias simplesmente entrou para dentro do deserto. A palavra do Senhor vai dizer que ele caminhou por um dia, que dá aproximadamente uma caminhada de 30 quilômetros. Elias caminha 30 quilômetros. Chega num determinado lugar onde existe uma vegetação chamada giesta, que é uma espécie de arbusto. Elias se senta ali, ora ao Senhor, e dentro da sua angústia, Elias, ele vai pedir a morte. Depois que Elias ora ao Senhor, Elias deita-se e dorme. O sono de Elias, meus irmãos, não era apenas de um cansaço físico pela caminhada que ele havia feito. O sono de Elias era um cansaço, um esgotamento emocional, psicológico e, sobretudo, espiritual. Da sensação de abandono que ele estava lutando sozinho contra forças maiores do que ele. Todavia, meus irmãos, o Senhor não estava indiferente à condição de Elias. O Senhor estava olhando por Elias, desde o momento em que Elias nasceu até o momento em que Elias sentou-se debaixo daquele arbusto e orou ao Senhor. Dentro desse aspecto, meus irmãos, nós podemos entender o porquê de Elias estar nessa condição. Elias estava lutando sozinho contra forças que eram muito maiores do que ele. Elias estava passando pelo sentimento de abandono, pelo sentimento de solidão, de estar lutando uma batalha sem que ninguém estivesse ao seu lado para lutar uma batalha, aquela batalha junto com ele. E dentro desse aspecto do texto que nós lemos, nós vamos aprender algumas lições valiosas para as nossas vidas. A primeira é que ninguém é menos espiritual por sentir medo, insegurança e cansaço diante de situações desafiadoras. Elias, como o maior profeta, sentiu medo, se sentiu inseguro diante de um desafio que era ter a sua vida colocada em risco. Ninguém será menos espiritual ou menos crente quando estiver diante de uma situação de luta, diante de uma situação desafiadora, e sentir medo, e sentir insegurança, e muitas vezes se sentir sem um rumo. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso próprio Senhor se sentiu assim. Pastor Washington pregou, e eu vou pegar esse texto aqui no Mateus 26, 37 e 38, onde o Senhor fala: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste,
numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Algumas pessoas que vão super espiritualizar as coisas, talvez vão dizer assim: não, Jesus não teve medo. Jesus teve medo, não, meu irmão. Jesus foi tomado de pavor. A cruz, o castigo, a ira de Deus, o cálice da justiça de Deus, o pecado de cada ser humano que havia pisado na terra, o pecado de cada ser humano que era seu contemporâneo, o pecado de cada ser humano que viria à existência, o pecado de cada um de nós, derramado sobre ele, lhe causava pavor, medo e angústia. Porque o Senhor estava diante do seu maior desafio, a ponto do Senhor virar para Deus e falar assim: Senhor, se for possível. Eu acredito que é até uma pergunta retórica de Jesus. Porque de repente ele sabia que não havia outra possibilidade. Se possível, afasta de mim esse cálice. Sentir medo, meus irmãos, diante de situações desafiadoras, não tornará você uma pessoa menos espiritual. Simplesmente mostrará que você é um ser humano. Apesar disso, de não ser raro nós sentirmos medo e insegurança, é essencial que nós não permitamos que esse medo crie raízes no nosso coração e dirija as nossas ações. Sentir medo, como nós vemos aqui com Elias, é normal, mas não ser dominado por eles é uma opção nossa. Não ser dirigido pelo medo é uma opção nossa. Porque muitas vezes nós vamos ver na palavra de Deus o Senhor dizendo: não tenham medo. Mas o Senhor vai saber que nós teremos medo uma vez ou outra. Mas nós não podemos ser dominados pelo medo, dominados pela angústia, dominados pela insegurança. Ela não pode dirigir as nossas ações. O medo não pode dirigir a nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Elias, eu acredito que aqui, e eu me coloco no lugar, em termos de vida com Deus, não existe ninguém maior do que Elias. De alguém que orou e fez chover fogo do céu, de alguém que fez tantos sinais e maravilhas, de alguém que era tão próximo ao Senhor. Eu não acredito que exista nenhum de nós aqui que tenha o que Elias teve. E mesmo assim esse homem sentiu medo. Depois de uma grande vitória, a próxima batalha estava à porta e Elias sentiu-se com medo. Segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, é que durante nossa jornada, nós teremos companheiros que caminharão conosco, mas haverá trechos da nossa jornada que precisaremos passar por ela sozinhos. Elias tinha um servo, não era Eliseu ainda, porque Eliseu veio depois, que estava com ele em todos os momentos, inclusive quando os profetas de Baal foram vencidos. Apesar disso, naquele momento, a palavra de Deus vai dizer que Elias chega na entrada do deserto e deixa o seu servo para trás. Elias sabia que aquele momento era o momento que ele precisava ter com Deus e mais ninguém. Elias sabia que aquela situação, aquele seu sentimento era algo que precisava ser tratado unicamente por Deus, e mais ninguém poderia ter algo que pudesse sanar o que Elias estava sentindo no seu coração. Existem momentos que nós precisaremos adentrar no deserto e estaremos sozinhos. Existirá momentos em que nós, na nossa jornada, em momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de angústia, em momentos de medo, aonde a experiência deverá acontecer entre nós e o nosso Deus, aonde Deus irá tratar de maneira particular conosco e com o nosso Deus. Haverá momentos, meus irmãos, em que nós desejaremos
termos alguém ao nosso lado, mas muitas vezes será um momento onde Deus quer tratar conosco sozinhos. Elias entra no deserto e ali ele deixa o seu servo, como está descrito no versículo 3, no versículo 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. E aí ele fala que já tive o bastante, ou seja, eu não aguento mais. Elias disse que estava esgotado, e nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Mas haverá momentos que somente nós e Deus, somente você e o Senhor, somente você e o Deus Altíssimo, e mais ninguém estará com você. Terceira coisa que nós vemos aqui na palavra de Deus, que assim como Elias, nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, e sem máscaras e adornos, expor os nossos mais profundos sentimentos. Elias, ele chega diante do Senhor, e a sua oração é a oração de alguém sincero de coração, a oração de alguém que estava derramando a sua alma diante de Deus, que não estava mascarando aquilo que ele estava sentindo, que não estava usando de eufemismos para com Deus, mas estava expondo ao Senhor aquilo que estava no seu coração. Elias expõe o seu esgotamento, Elias expõe o seu medo, Elias expõe a sua tristeza, Elias expõe a sua angústia, Elias rasga o coração diante de Deus e demonstra para o Senhor tudo que estava dentro dele. E nós também precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, expor os nossos sentimentos, expor os nossos medos, expor aquilo que se passa na nossa mente, para que o Senhor possa nos tratar, assim como tratou com Elias. E Elias, e algumas pessoas tentam aqui a fazer eufemismo, Elias pediu para morrer, meu irmão. Elias pediu para morrer. E ele fala, usa essa expressão quando ele diz, tira a minha vida. Não estou dizendo que Elias era um suicida, é diferente, tá? Não confunde não. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Já tive o bastante, Senhor. Eu não aguento mais. Eu estou esgotado. Eu já fiz de tudo que eu podia fazer. Esse povo é obstinado, ele é de dura cerviz. Eles matam os seus profetas, eles perseguem os seus profetas. Eu estou sozinho, eu estou angustiado, eu já não suporto mais. E vai chegar um momento, meus irmãos, que você vai precisar ter essa conversa com Deus, expor o seu coração, expor a sua estrutura, rasgar a sua alma diante do Deus Todo-Poderoso, abrir o seu coração diante daquele que tem o bálsamo para curar as feridas da sua alma, abrir o seu coração diante daquele que tem a chave para abrir as portas que levarão você a uma vida vitoriosa e uma transformação. Vai chegar um momento, meus irmãos, que nós não poderemos usar de eufemismos, ou mascarar os nossos sentimentos, ou colocar adorno nos nossos pensamentos. Nós precisaremos, como Elias, rasgar o nosso coração diante de Deus. Quando nós olhamos para os Salmos, no Salmo de número 13, no versículo do 1 ao 3, é um Salmo de Davi, ele fala: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim no teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. O Senhor havia abandonado Davi? Não. Mas Davi estava com um sentimento de abandono. E Davi,
expõe as entranhas do seu coração na presença de Deus. Senhor, eu estou me sentindo abandonado. Senhor, me socorre. Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor não vai olhar para os meus inimigos que me afligem, para as lutas que eu passo? O salmista, ele rasga o coração diante de Deus e expõe o que tem lá dentro, sem nenhuma reserva, porque ele sabia que Deus olharia com um olhar de misericórdia, de complacência, de compaixão, para aquilo que ele estava colocando com sinceridade aos pés da cruz, aos pés do Senhor. E nós precisamos tirar os adornos que nós colocamos nos nossos sentimentos, os eufemismos que muitas vezes nós queremos usar diante de Deus para não sermos mal vistos pelo Senhor, quando na verdade o Senhor conhece cada sentimento, cada pensamento nosso, e Ele deseja que nós sejamos profundamente sinceros nas nossas orações que apresentamos diante dEle, assim como Elias foi, que pede a morte, que fala que já não aguenta mais, e que já estava esgotado, e que aquela vida para ele já não tinha mais nenhum tipo de sentido. Bom, de repente, assim como Elias, nós estamos cansados, esgotados, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que o cansaço, ele não será ocasião para nós desistirmos, mas para nos fortalecermos no Senhor e continuarmos a nossa jornada. Elias, meus irmãos, era um homem, assim como cada um de nós. Ele não era uma pessoa super poderosa, com uma estrutura diferente da que nós temos. Elias, diante de toda essa narrativa que nós vemos, ele se apresenta diante de Deus esgotado, e o desejo de Elias era de desistir, porque ele é muito claro quando ele diz: tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias pediu ao Senhor, chegou diante do Senhor e falou: Senhor, eu desisto. Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu não suporto mais. Na nossa vida, meus irmãos, muitas vezes nós chegaremos em condições onde nós muitas vezes estaremos com esse mesmo sentimento, desejando desistir, cansados, com a estrutura abalada, por causa das muitas lutas, das muitas adversidades, dos muitos inimigos, de muitas vezes passarmos por uma situação de prova, vencermos e não termos tempo nem de comemorar, porque já existe uma luta à porta nos esperando. E Elias, ele chega diante do Senhor cansado, mas o Senhor estava mostrando para ele: Elias, você não precisa desistir, você precisa se fortalecer. Porque muitas vezes nós chegaremos cansados diante do Senhor, desejando desistirmos, porque faz parte da natureza humana fugir diante de situações adversas. E o Senhor fala conosco nesta noite: você não precisa desistir, você precisa se fortalecer. Quando nós vemos a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Diante de situações onde você está esgotado, cansado e pensando em desistir, eu vou repetir: o Senhor tem algo a mais para você. A sua jornada não termina no momento em que você está esgotado. A sua jornada não termina no momento da sua angústia. A sua jornada ainda é muito grande. O momento do esgotamento não é momento de desistir.
é momento de se fortalecer. E aí, quando nós vemos na palavra do Senhor, Elias dorme, talvez ali sem perspectiva, mas ele fez algo que nós precisamos fazer diante dessas circunstâncias. Ele orou, ele buscou ao Senhor, foi sincero nas suas palavras, e as suas emoções estavam diante de Deus como um rio, como um lago cristalino, aonde se pode ver o mais profundo. E Elias estava limpo, completamente transparente na presença do Senhor. Elias dorme, e Elias é acordado por um anjo. E a palavra de Deus vai nos dizer que quando ele olha em volta, ele vê um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. A palavra do Senhor vai dizer a Elias que o anjo fala: Elias, come e bebe. Elias come e bebe e volta a dormir. A palavra do Senhor vai dizer que mais uma vez o anjo toca em Elias e fala para Elias: Elias, come e bebe, porque a sua viagem é longa. O Senhor, na angústia de Elias, era aquele que o estava consolando. O Senhor, no cansaço de Elias, no esgotamento de Elias, era aquele que entendia o coração de Elias, que entendia o seu sentimento. E apesar dos pesares, Deus estava consolando, cuidando e fortalecendo o seu servo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos absoluta certeza que no momento de angústia, o Senhor nos consolará. No momento de cansaço, o Senhor nos fortalecerá. No momento em que nós pensarmos em desistir e parar, o Senhor nos impulsionará e nos mostrará que a nossa jornada ainda há muito por fazer. Quando nós olhamos o Salmo 94, verso 19, a palavra de Deus diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. No Salmo de número 18, verso 6, na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o grito de socorro chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor não está indiferente ao nosso cansaço, o Senhor não está indiferente às nossas angústias, o Senhor não está indiferente aos sentimentos que estão no nosso coração, e o Senhor tem aquilo que é necessário para você sair fortalecido, para você sair vitorioso do momento de angústia, de luta e de cansaço. Nós não lembraremos, talvez nas escrituras, posso me enganar, de um homem que mais se angustiou do que Jó. Jó, lá no capítulo 19, Jó ali respondendo aos seus amigos, a palavra de Deus vai dizer que ele diz assim que eu sou considerado estrangeiro, ou seja, pelos meus hóspedes e pelos meus servos. O meu hálito é repugnante à minha esposa. Eu causo nojo para os meus próprios irmãos. Ele falando da sua condição. Eu sou motivo de zombaria para os meninos. Quando eu passo, eu chego perto deles, eles riem de mim. Os amigos mais chegados me detestam e todos eles se voltaram contra mim. Todavia, no versículo 25, Jó fala algo que nós não podemos esquecer. Ele diz: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó
ele diz que apesar de todos esses pesares, o meu Redentor está vivo, ele se levantará em meu favor, ele se levantará olhando para a minha causa, não como alguém que está indiferente, não como Baal, não como Camus, Deus dos Moabitas, mas como alguém que está vivo e poderoso para nos fortalecer no nosso momento de dificuldade. Na nossa angústia, o Senhor nos consolará, porque nosso Deus está vivo. O nosso Deus está vivo. Outra lição que nós aprendemos: que o Senhor nos dará força suficiente para podermos completar a jornada que nos está proposta. A palavra de Deus vai dizer, no verso 6 e no verso 7, no texto que nós lemos, e que eu já citei, que por 2 vezes o anjo foi até Elias. No versículo 7, diz que o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. A palavra do Senhor está nos dizendo que as forças que Elias necessitavam de completar aquela jornada, de completar aquela viagem, estava na provisão, no cuidado e no favor do Deus Todo-Poderoso que estava com ele. Nós temos, meus irmãos, uma viagem, uma jornada para completar, assim como Elias. E o Senhor é aquele que nos fortalecerá para que nós completemos a nossa jornada. O Senhor é aquele que nos dará a força necessária para que a gente chegue até o nosso destino. Quando nós vemos Isaías no capítulo 40, verso 29 a 31, ele diz: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meus irmãos, por que isso? Porque a força que nós precisamos para completar nossa jornada, ela vem de um Deus vivo, inesgotável em poder, que nutre tanto a nosso corpo, nossa alma, como o nosso espírito. Você pode comer o alimento que você quiser, ele vai nutrir o seu corpo, mas ele nunca vai nutrir a sua alma, o seu espírito. Ele pode saciar a sua fome, mas ele jamais irá saciar a fome da sua alma e do seu espírito. Ele pode fortalecer o seu corpo, mas ele jamais fortalecerá a sua alma ou o seu espírito. Porque o que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, bem como o nosso corpo, não está naquelas coisas que são tangíveis, no alimento tangível que entra pelo nosso corpo e logo depois é expelido. Está na força do Senhor, no poder do Espírito Santo, no favor do nosso Deus, que fortalece o nosso ser por completo e nos dá condições de chegar até o nosso destino. O Senhor em João 6,35 diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. É claro que Jesus está falando de coisas espirituais. É claro que o Senhor está falando da sede, da fome da nossa alma. É claro que o Senhor está falando de que esse alimento é um alimento que nos fortalece por completo. É esse alimento, o pão vivo que desceu do céu, o pão da vida, aquele que come da sua carne, bebe do seu sangue, aquele que está unido a ele pela fé e pela graça salvadora, este com certeza irá perseverar e terá forças para chegar até o seu destino, até o fim da sua jornada.
Em João 4, 13, 14, o Senhor também diz: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, a força que nós precisamos, ela vem de um Deus que é inesgotável em poder. Você olha para Elias, no versículo 8, a palavra de Deus vai dizer que Elias comeu 2 pães e bebeu talvez ali 2 jarros de água. E aquele Elias que havia caminhado um dia, aproximadamente 30 quilômetros, esgotado, pensando em desistir, ou melhor, já estava decidido a desistir, pedindo a morte, tomado pela solidão, agora é este Elias cheio de força, coragem, vigor, cheio de certeza de que ainda havia muito por fazer, porque é o alimento que o Senhor nos proporciona, é um alimento que, além de nos fortalecer, Ele nos encoraja a prosseguir. A palavra do Senhor vai dizer que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Ele sai de onde ele está e vai para Horebe, que ficava aproximadamente 420 quilômetros de onde ele estava. Quando ele chega em Horebe, ele entra numa caverna e o Senhor fala novamente a Elias. Não é o tema da nossa mensagem, esse é outro texto, mas está logo após. E a palavra do Senhor vai dizer para Elias, fala assim: Elias, por que você está aí dentro? E aí Elias fala: Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido isso, eu tenho sido aquilo, eles matam os profetas, só sobrou eu. E aí a palavra do Senhor vai dizer que tem aquelas manifestações naturais de terremoto, de fogo, né? Que nós temos aqui, está no versículo 11, um vento forte, um terremoto, fogo, e quando vem uma brisa, Elias sai de dentro da caverna e fala novamente com o Senhor. E ali eu entendo, meus irmãos, que aqui já entra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, em um desses 2 momentos, porque aparentemente a primeira pessoa é um, e a segunda pessoa é outro, e o Senhor trata como o Senhor da mesma maneira. E aí ele conta a mesma coisa que ele contou anteriormente, como se fosse para outra pessoa, e eu entendo que de fato era uma outra pessoa. E entendendo que aqui é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Elias conta essa situação para ele, e ele fala assim: Elias, sai de onde você está e vai para o deserto de Damasco, e unja fulano, ciclano, beltrano, que eu fugi o nome aqui agora. De onde Elias estava até Damasco são mais 700 quilômetros. O que tinha nesse pão e nessa água que fez com que aquele homem que estava desanimado, cansado, esgotado, e agora estava cheio de vigor e de forças, e que após caminhar 40 dias e 40 noites, caminha mais uma jornada de 700 quilômetros, para completar aquilo que o Senhor havia determinado para ele, para dar continuidade à sua jornada. O que que tem no pão da vida que faz com que o homem, diante das adversidades, caminhe perseverante, caminhe de maneira triunfante, que apesar dos pesares, ele continua, ele não para, ele não se esgota, ele continua perseverante até cumprir a sua jornada. O poder de Deus é um poder inesgotável. O poder de Deus é um poder que nos faz fazer coisas impensáveis ao ser humano. Ficar parado 40 dias e 40 noites já deve ser difícil. Caminhar 40 dias e 40 noites, então. O que tinha nessa água, nesse pão? Porque era água e pão.
O texto é literal, era água e era pão. O que existe na presença do Senhor que faz uma pessoa, diante de um diagnóstico mortal, de um parente ou até mesmo seu, continuar crendo que o Senhor é poderoso para transformar aquela situação? O que faz uma pessoa, o que há no poder de Deus, que faz uma pessoa diante das adversidades mais terríveis e das circunstâncias mais desfavoráveis, continuar caminhando, perseverante e crendo no Senhor? Eu tenho absoluta certeza que cada um de nós aqui temos algo para contar, de momentos em que nós estivemos esgotados, cansados e com medo, e que o poder de Deus veio para nos encorajar, e que o consolo do Senhor veio para tirar a angústia, e que a palavra do Senhor veio para fortalecer a nossa fé, para que nós não desistamos, para que a gente continue como peregrinos, caminhando nesta jornada, amparados pelas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Não sei, meu irmão, o que tinha nessa água nesse ponto, mas eu sei que o poder de Deus, o zelo de Deus, o Cristo do Deus vivo, Rei dos reis, Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, que está vivo pelos séculos dos séculos, tem consolo para a sua angústia, tem consolo para a sua angústia, tem forças para o seu cansaço, tem poder para levantar o abatido, tem poder para levantar o angustiado. É aquele que está voltado para os nossos corações, para os nossos pensamentos, é aquele que não está alheio às nossas lutas e às nossas dificuldades. Nós celebramos um Deus vivo. Maomé está morto, Calvino está morto, Armínio está morto, Buda está morto, todos esses estão mortos, mas o Senhor vive, vive pelos séculos dos séculos. Pois bem, meus irmãos, para concluir, Elias caminhou 40 dias e 40 noites e chegou em Horebe. Horebe, a palavra de Deus diz que é o monte do Senhor. Em Horebe, que é a mesma coisa que Monte Sinai, é considerado o monte do encontro. É aonde Deus se encontrava com o seu povo. E quando Elias estava no meio do deserto, a palavra de Deus diz que um anjo foi falar com Elias por 2 vezes. Quando Elias chegou em Horebe, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor se apresentou a Elias. Nós, como peregrinos em uma terra estrangeira, temos Horebe como destino da nossa jornada. O local aonde nós encontraremos com o Senhor eternamente. O local aonde o Senhor falará conosco face a face. Nós, como peregrinos, temos uma jornada e Horebe é o nosso destino. E nós sabemos que nós seremos guiados pelas mãos de um Deus Todo-Poderoso, que nos fará chegar triunfantes, vitoriosos, e que apesar dos pesares, das angústias, das lutas, dos desânimos, Ele nos fortalecerá, nos fará chegar até o nosso destino final. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, meus irmãos. Bom, por que essa palavra falou muito comigo? Quantas vezes eu já passei por um momento de angústias, de tristezas profundas. Em alguns momentos eu tive pessoas ao meu lado, em outros momentos nem tanto.
já passei por situações ali, minha esposa sabe, com Davi, onde nós estávamos profundamente angustiados, apavorados com o que poderia acontecer. Nós estávamos temerosos e o Senhor veio ao nosso consolo. Quantas vezes cada um de nós, nós já não estivemos em momentos em que nós pensamos em parar, pensamos em desistir. O esgotamento era tão grande que a gente, talvez, falamos como Elias falou ao Senhor, falou: Senhor, não tem nada mais para mim. E o Senhor, assim como falou com Elias, também fala comigo e com você nesta noite. A sua jornada ainda é muito longa. Você tem muito o que fazer. O medo, ele virá. As circunstâncias adversas, eles nos causam isso. Mas o Senhor estará para nós como aquele que tira o medo, como aquele que nos traz segurança, como aquele que nos consola na angústia, como aquele que nos fortalece quando as nossas forças forem poucas. O Senhor estará conosco, peregrinos, durante toda essa jornada, como um Deus todo-poderoso, para nos fazer chegar até a Horebe celestial, onde nós nos encontraremos com o Senhor eternamente. Amém, meus irmãos?